Porque os símbolos da escrita são símbolos arbitrários. Eles não têm relação com aquilo que eles representam. Por exemplo, alguém que tem dislexia, se olha para um copo, ou desenho de um copo, olhou para o desenho de um copo, olhou ali, sabe que aquilo é um copo. Embora o desenho de um copo, ele parece mais ou menos um copo, mas ele não é assim tão igualzinho ao copo, quando eu faço um desenho, vai. Mas ele reserva uma semelhança com o objeto representado. Mas quando eu pego a letra C, O, P, O, e junto, escrevo a palavra copo, esse conjuntinho de letra não tem nada a ver com o objeto que está sendo representado. É um símbolo arbitrário, é uma coisa que foi convencionada. O cérebro dessa pessoa trabalha de um jeito que não lida bem com essas coisas que foram convencionadas. Lida bem com aquilo que tem lógica. E juntar C-O-P-O e dizer que isso aqui é copo, não tem lógica. Então, é um tipo de funcionamento de um cérebro onde pensar sobre a lógica das coisas rola muito bem. Mas aceitar o que é convencionado não rola, o cérebro não registra. Uma hora C-O-P-O é a palavra copo, ok? Eu li copo. Outra hora C-O-P-O é outra coisa qualquer e eu atribuo um outro significado a esse conjunto de palavras. Da mesma forma que quando eu vou escrever a palavra que nomeia esse objeto, eu posso escrever C-O-P-O, mas eu também posso escrever O-P-C-P ou C-A-P-O, sabe? Meu cérebro, do mesmo jeito que os símbolos que se constituíram para formar aquela palavra de forma aleatória, o meu cérebro também lida com isso de forma aleatória. Então, cada hora é de um jeito. Tanto assim que, nos casos de dislexia, quando a gente pede para uma pessoa escrever um texto, se ela escrever naquele texto 10 vezes a mesma palavra, ela vai escrever 10 vezes de forma diferente. Cada vez que ela escrever a mesma palavra, ela vai mudar alguma coisa. Ela começa escrevendo de um jeito, quando está lá embaixo, ela já está escrevendo de um jeito completamente diferente. A mesma palavra. Porque a cada vez que o cérebro tem que escrever aquela palavra, ele cria um sistema arbitrário, porque aquilo é arbitrário para ele. Então, essa coisa de tornar convencional uma coisa que foi construída arbitrariamente, no cérebro do disléxico não funciona. Por isso é toda uma estratégia de habilidades cognitivas para que ele possa lidar com esse processo de construção da escrita de um jeito diferente. Memorizando não exatamente como se formam as palavras, mas memorizando a palavra propriamente. É como se ele tivesse que tirar uma fotografia da palavra e guardar a fotografia. Tirar outra fotografia de outra palavra e guardar a fotografia. E aí dentro do cérebro dele tivesse um monte de fichinhas. E aí cada vez que precisa de uma palavra, ele vai lá buscar a fichinha onde está escrita aquela palavra. Porque essa coisa, né, arbitrária, rota lexical, essa coisa arbitrária que se convencionou, onde a palavra copo, né, esse objeto copo foi chamado de copo, e para escrever a palavra copo a gente precisa de C-O-P-O. Na cabeça dele não faz sentido. O processo, então, de aprendizagem para ele é um processo, como eu disse, de catalogar cada palavra. Como se fosse, você tem uma lista de palavras e precisa da palavra que representa esse objeto aqui. Você pega lá. A palavra que representa esse outro objeto, você pega lá. Para isso, né, para conseguir catalogar, fazer esse monte de fichinhas de palavras que nomeiam a realidade toda, precisa que essas habilidades cognitivas de atenção, memória, percepção, linguagem e tal, estejam
mas tão boas que consegue fazer esse armazenamento tão grande. Então, tá bom. No caso da memória, eu estava falando, né? A gente tem que lembrar que ao falar de memória, tem todas essas coisas que a gente tem que levar em consideração. E eu estava falando de memória semântica transformada em memória episódica. E na dislexia, funciona muito bem a gente fazer esse tipo de coisa. Porque quando eu falo, ó, faz a fichinha, quando eu falo assim, ó, olha para essa palavra. Essa palavra, garrafa, palavra garrafa. Tira foto disso aqui, guarda dentro da sua cabeça. Olhou? Focou? Vai, fez a foto, ok? Agora você guarda dentro da sua cabeça essa foto. E assim a gente vai fazendo. Eu tô transformando isso em memória semântica, episódica. Não é mais semântica. É um episódio. Porque o que vai ser guardado na memória não é só a garrafa e a palavra garrafa do lado, mas é a situação onde eu tô mostrando a garrafa, a palavra garrafa, tô falando tira fotografia e tal, todo o contexto, ok? Bom, já falei. A percepção, também já falei que a percepção é essa maneira como os órgãos do sentido se organizam, captam as informações sensoriais e enviam para o sistema nervoso trabalhar com essas informações, metabolizar essas informações. Se por alguma razão esse trabalho do sistema nervoso periférico fica prejudicado, tipo, vamos pegar o seguinte, ó. Sistema nervoso periférico depende, né, do eu focar visualmente determinado objeto cujo estímulo seja um estímulo visual. Então, eu teria que olhar para isso aqui, bem, pegar todas as características tal disso aqui, através do meu sistema nervoso periférico, os órgãos do sentido, no caso aqui a visão, captar isso tudo aqui e mandar para o meu sistema nervoso central, para ele trabalhar com essas informações. Só que aí olha assim, ó. Será que eu peguei tudo que precisava? Será que eu mandei para o meu sistema nervoso central todas as informações que precisava? Será que o que ele vai registrar lá dentro corresponde, tem identidade com isso que está aqui? Ou vai ser uma coisa mais ou menos? Isso vai resultar numa falha de percepção. Vários fatores, eu peguei um exemplozinho, mas vários fatores podem fazer com que a percepção de dados da realidade, vindos ou através do auditivo, do tátil, do visual, do gustativo, fiquem distorcidos porque as informações todas que foram captadas, elas foram captadas de uma maneira precária, de forma que não foi possível fazer uma boa análise da situação. E o que o meu cérebro tem para metabolizar é aquilo, e é com aquilo que ele vai trabalhar. Lembra que eu falei do menino, que eu mostrei a figura? Ele olhou para aquela figura e ele fez a análise dele, né, sobre aquela figura. Foi a forma como ele enxergou aquilo. E foi desse jeito que ele usou, foram essas informações que ele usou para fazer a reprodução do desenho. Então, a forma de perceber, quer dizer, o sistema nervoso periférico, captando as informações, enviando para o sistema nervoso central, o levou a esse tipo de produção. Então, sem uma boa percepção, o conteúdo que vai para o meu cérebro está relativamente distorcido. E é com esse conteúdo que eu vou trabalhar, é esse conteúdo que eu vou metabolizar, é com esse conteúdo que eu vou pensar. Então, eu vou pensar com informações falsas.
impacto na inteligência. Eu venho dizendo desde o início da manhã. A minha relação com a realidade, a maneira como eu lido com a realidade, pode ser mais ou menos inteligente. Quanto mais hábil eu sou para lidar com a realidade, mais inteligente é a minha relação com a realidade. Mais inteligente eu sou, porque melhor eu estou posto diante do mundo. Melhor eu lido com o mundo. Então, essas habilidades cognitivas integradas, trabalhando de uma forma onde a relação com a realidade seja uma relação a mais favorável possível, é uma atuação mental inteligente. Então, quando eu tenho falhas atencionais, falha de memória, falha de percepção, falha de linguagem ou prejuízos nessas áreas, isso impacta a minha maneira de me relacionar com o mundo. Quando eu falei para vocês do menino, esse menino com problemas aí de linguagem que eu mostrei para vocês, o caso que eu mostrei para vocês, e como ele se frustrou essa semana, né, nesse namoro com essa menina, por essa questão dessas falhas de linguagem, de maneira que nem bem ele entende direito o que a menina fala e nem tampouco ele consegue expressar direito para a menina o que ele quer dizer. No que isso resulta? Num problema, vamos dizer, de inteligência emocional. Porque esta dificuldade de linguagem impacta nas relações emocionais. Acaba impactando no emocional dele, porque quando ele interpreta errado, isso impacta no emocional dele. Quando ele expressa de uma maneira que a outra pessoa não entende, isso também impacta no emocional dele. De certa forma, ele acaba tendo vários problemas de relacionamento por não ser bem compreendido. E também por não compreender tão bem o que as outras pessoas estão esperando dele. Então, não deixa de ser um problema de inteligência, porque inteligência é isso, inteligência são os recursos que a gente dispõe para lidar com a realidade. E um problema de inteligência que afeta a questão da vida emocional. Então, já disse isso, como isso tudo impacta na realidade, impacta na inteligência e, portanto, na maneira como a gente lida com a realidade. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos de como trabalhar, avaliar ou fazer intervenção em relação a essas habilidades. Vamos pensar pensar uma coisa aqui para a gente amarrar com aquilo que eu já disse para vocês no primeiro e no segundo curso, quando eu falei sobre transtornos do neurodesenvolvimento e transtornos psiquiátricos na infância e na adolescência. Em cada um desses transtornos, a gente tem áreas que estão prejudicadas, áreas cognitivas, funções, habilidades cognitivas que estão prejudicadas. Por exemplo, no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o que a gente tem prejudicado? A gente tem o sistema atencional prejudicado. Se o sistema atencional está prejudicado, fatalmente ele vai prejudicar a memória. Se a memória está prejudicada, fatalmente vai prejudicar, por exemplo, a questão da linguagem e do raciocínio, porque eu dependo desses conteúdos para raciocinar com dados corretos. Eu dependo da memória, por exemplo, para ter um repertório semântico, conceitual, suficiente para entender o que as outras pessoas me falam, para entender direito aquilo que eu leio. Consequentemente, né, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que começa então com uma falha no sistema atencional, vai impactando
nas outras coisas, né? Nas minhas outras habilidades, no meu funcionamento cognitivo em outros setores. Consequentemente, vai prejudicar a minha relação com a realidade. Não só a minha relação com a aprendizagem escolar, mas a minha relação com a realidade. Os relacionamentos sociais ficam prejudicados. A maneira como eu interajo com os objetos da realidade fica prejudicada. Eu derrubo coisa, eu quebro coisa, eu uso errado as coisas. Por quê? Porque devido à falha atencional, a falha na memória, a falha na linguagem, a falha no raciocínio, e isso faz com que os meus instrumentos para lidar com a realidade fiquem prejudicados. Alguém me explica como eu devo usar um determinado objeto. Como a minha falha atencional me fez, por sua vez, prejudicar a minha memória, que por sua vez prejudicou meu repertório conceitual, a pessoa me deu uma instrução, eu não entendi tão bem essa instrução. Eu vou usar o objeto com aquilo que eu entendi da instrução que eu recebi. Vai dar ruim. Provavelmente eu não vou conseguir acertar tudo direitinho. Então, uma coisa acaba levando a outra. Por isso que eu digo sempre para vocês, é muito difícil a gente ter um problema. A gente, em geral, tem comorbidades. E muitas vezes a gente tem, vamos dizer, o problema primário ou o problema de base. E o que esse problema de base acabou impactando e ocasionando um segundo problema, que seria, então, algo que cursa junto. Ou eu posso ter comorbidade porque eu tenho 2 ou 3 problemas que são transtornos do neurodesenvolvimento, que estão ali juntos, vieram junto comigo, um pacote completo. Eu posso ter transtorno do espectro autista com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Posso. Eu posso ter transtorno do espectro autista com transtorno específico da aprendizagem escolar, dislexia? Posso. Eu posso dizer que o transtorno do espectro autista sozinho bastava para que eu não aprendesse a escrever? Também posso. Mas eu não tenho pessoas que têm transtorno do espectro autista e que aprendem a ler e escrever? E tenho pessoas que têm transtorno do espectro autista e que não aprendem a ler e a escrever. Então, eu posso colocar tudo na conta do transtorno do espectro autista? Talvez não. Pode ser que eu tenha um transtorno do espectro autista tão severo que a minha relação com a realidade é tão prejudicada que eu não consigo acessar esse objeto de conhecimento, eu não consigo acessar esse sistema de representação? Pode ser também. Mas pode ser que eu tenha transtorno do espectro autista, tenha um prejuízo na relação com a realidade, mas ainda assim eu consiga, por exemplo, aprender outras coisas. Mas a leitura e a escrita eu não aprendo de jeito nenhum. Isso pode sugerir que eu tenho, junto com o transtorno do espectro autista, uma dislexia? Pode. E por que eu diria que nesse caso poderia ser? Porque, como eu disse, a leitura e a escrita não aprendo. Mas outras coisas que são também de conhecimento escolar, eu aprendo. Então, a questão está relacionada com aquilo que eu disse sobre o cérebro ter a habilidade de lidar com os símbolos arbitrários, transformando isso em coisas convencionadas dentro da cabeça dele. Então, ok, COPO é copo, ok, meu cérebro assimilou isso e ponto.
Toda vez que eu escutar esse som, eu sei que estou falando de copo, e toda vez que eu ver esse conjuntinho de letras, eu sei que estou falando de copo. Mas no cérebro do disléxico, não funciona assim. Cada vez que eu ver o conjuntinho de letras, eu vou tentar estabelecer lá uma linha de raciocínio para tentar entender o que isso tem a ver com a palavra, com o objeto que representa. Ou então eu vou ver o objeto e tentar achar alguma correspondência com as letras que deveriam representá-lo. E não vai acontecer porque não tem essa linha de raciocínio. Por isso, eu já procurei e tenho um palpite de que as pessoas com dislexia podem se sair muito melhor num sistema de escrita ideográfico, onde a escrita representa uma ideia e não símbolos arbitrários. Pode ser que nos casos de escrita que são baseadas em sistema ideográfico, não haja esse problema. É algo para a gente aprofundar em termos de pesquisa. Falta um pouquinho de tempo, deixa eu ver. Memória. Eu deixei algumas sugestões. Alguém me perguntou se eu vou disponibilizar os slides. Vou sim. E nos slides, eu coloquei uma série de sugestões de como avaliar e também de como trabalhar essas habilidades cognitivas. O que eu queria deixar bem marcado aqui é por que a lógica do diagnóstico psicopedagógico é essa. Por que eu estou falando que para fazer diagnóstico psicopedagógico e para fazer intervenção psicopedagógica, eu tenho que trabalhar nesse instrumental, que é o instrumental que me coloca em contato com a realidade. Porque as aprendizagens escolares, elas são informações, aprendizagens, ensinamentos, elas são pelo menos deveriam ser uma tradução da realidade. A realidade colocada num sistema de representação. E eu preciso dessas ferramentas mentais para lidar com isso. Então, não tem outra forma de fazer psicopedagogia de verdade que não seja habilitando o sujeito com as suas ferramentas. Sem habilitar com as ferramentas, não adianta eu querer que ele interaja com aspectos da realidade que, por sinal, são aspectos tão complexos, porque se trata da realidade através do sistema de representação, ou seja, a realidade colocada em palavras, colocada em gráficos, colocada em texto, né? Então, eu preciso muito dessas habilidades. Eu preciso de memória, atenção, linguagem, percepção, habilidades motoras, raciocínio. Essas são as minhas ferramentas. E são essas ferramentas bem usadas ou mal usadas que me tornam mais inteligente ou menos inteligente. E, para finalizar, em cada um dos quadros que a gente já viu, de transtornos do neurodesenvolvimento, de transtornos psiquiátricos, a gente tem prejuízos em áreas, ou quero dizer, melhor dizendo, a gente tem prejuízos nessa funcionalidade cognitiva. Cada situação implica no prejuízo de um determinado conjuntinho de habilidades cognitivas. E por isso, a relação com a realidade acaba ficando prejudicada. Num transtorno do espectro autista, a gente tem a relação com a realidade prejudicada por uma coisa muito mais centrípeta. O sujeito está muito mais voltado para dentro dele, para as coisas que acontecem com ele, e menos atento ao que acontece à realidade.